A internet está cheia de gente falando sobre lipedema. Enquanto até muito pouco tempo o problema maior é que não havia nenhum tipo de informação sobre lipedema, o problema agora é que muita gente fala sobre isso e a gente olha muitas informações completamente desencontradas e não sabe em quem pode ou não pode confiar. Em quem está falando a verdade ou quer simplesmente assustar as pacientes ou vender algo milagroso. E eu queria então hoje conversar com vocês sobre alguns mitos que sempre a gente vê em relação ao lipedema. O primeiro é que lipedema é só estética. Gente, definitivamente não é. Embora a estética seja uma coisa que incomoda a muitas de nós, na verdade, lipedema é muito mais do que isso, né? Lipedema traz dor, lipedema traz algumas limitações funcionais, traz sensação de peso, inchaço, pode trazer inclusive algumas deformidades. Então, lipedema definitivamente não é questão de ter um pouquinho mais de celulite do que as outras mulheres. Lipedema é uma condição crônica que pode evoluir quando não é tratada. O segundo é que lipedema é uma forma de obesidade, é só uma gordura localizada. E, mais uma vez, não é, né? Da mesma forma que não é só estética, não é só um acúmulo de gordura. Tanto que para o diagnóstico a gente precisa ter um acúmulo de gordura desproporcional nos membros associado aos sintomas, né, aos sinais que a gente percebe ao exame físico ou quando conversa com as pacientes que têm lipedema. O terceiro é que lipedema não tem tratamento. É verdade que não tem nenhum tratamento específico, não existe uma medicação que esteja na bula que seja para tratar lipedema, mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem muitas mudanças na nossa rotina, tem algumas medicações, tem algumas suplementações que a gente pode colocar e que ajudam muito a melhorar os sintomas, ajudam a paciente a perder peso, então que fazem muita diferença no tratamento do lipedema. Um quarto mito é que, se fosse sério, algum médico já teria me falado. Infelizmente, ainda há muito desconhecimento por parte de muitos profissionais e não é incomum que as pacientes falem que já foram aos médicos e que não fizeram um diagnóstico, ou pior, que ainda falaram que aquilo não existe, que lipedema é modinha, que isso é invenção da internet, que isso é só ela que não está se cuidando direito, enfim, muita coisa que definitivamente a gente não precisava ouvir. E por fim, o quinto mito que eu queria falar é que, se fosse lipedema, isso apareceria em algum exame. Gente, o diagnóstico do lipedema é um diagnóstico clínico. Ele é feito baseado na história clínica do paciente e no exame físico e nas características físicas da paciente. E hoje em dia já tem sim até alguns exames que mostram algumas alterações e que a gente pode usar em algumas situações para ajudar no diagnóstico, mas definitivamente não é o exame que define se tem lipedema ou não, e sim a sua história e as suas características do exame físico. Enfim, se você já acreditou em algum desses mitos, é bem possível que ele tenha atrapalhado o seu diagnóstico, atrasado o início do seu tratamento. Então, deixe de acreditar, compartilhe com mais pessoas, porque é muito importante a gente saber que isso tudo que eu falei é mito, tá? Isso não é verdade. Então, a gente tem tratamento, o lipedema é uma condição que vai muito além de estética, muito além de ser só uma gordura, e a gente precisa divulgar mais para que mais pessoas possam tratar de forma adequada. Me conta aqui qual é a sua experiência, se você já ouviu algum desses mitos ou quais outros você ouviu por aí. E se você não estiver inscrita no canal, se inscreva aqui no nosso Clube Lipedema e venha participar com a gente.